Olá, classe, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos trabalhando o artigo de opinião. Já lemos alguns e hoje nós é que vamos produzir o nosso artigo de opinião, o seu artigo de opinião. Vamos lembrar, lendo o quadro verde da página 48, quais são as partes que um artigo de opinião deve conter? Vamos lá. O artigo de opinião é um texto publicado em jornais, revistas ou blogs e apresenta a opinião do autor sobre um assunto, um acontecimento ou uma ideia. Geralmente, ele é composto de introdução, que é a apresentação do assunto. Nessa introdução também pode conter uma opinião. A opinião, que é o que o autor pensa sobre o assunto. O argumento, que é a prova, que confirma, que sustenta a opinião dele. É como ele vai tentar convencer os leitores de que a sua opinião está certa. E a conclusão, a ideia final sobre o que foi exposto. Nós já lemos esse texto sobre a resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a respeito da publicidade que é dirigida ao público infantil. Nós vimos que a partir desta resolução ficou proibido que fizessem propagandas direcionadas às crianças. Vocês se lembram? As propagandas, depois dessa resolução, tiveram que passar a ser direcionadas aos pais, aos responsáveis. Muito bem, vamos então continuar o nosso trabalho. Hoje, na página 60 da apostila. Vamos lá? Produção escrita, artigo de opinião. Nós aqui temos um outro texto sobre o mesmo tema. Esse texto foi escrito por Pedro Afonso Hartung no site de um jornal, é o País, tá? É um jornal famoso mundialmente, mas no site do Brasil, tá? No site desse jornal, no Brasil. Então, vamos lá. Publicidade dirigida às crianças não combina com uma sociedade ética. A restrição, primeiro, você sabe o que é ética? É muito importante que a gente entenda o que é ética antes da gente fazer essa leitura. Ética abrange muitas coisas. Então, eu prefiro que a gente procure no dicionário, olha, é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios. Olha, princípios tem tudo a ver com ética, que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o comportamento humano. Então, são os princípios que orientam o comportamento, é a forma correta de se agir, tá? Ela reflete especialmente a respeito da essência das normas, dos valores, né? São preceitos de ordem valorativa. O que é isso? São os valores da pessoa. Então, a pessoa que é ética, ela segue umas normas de comportamento, com princípios e valores bem definidos, né? Então, o texto aqui tem, olha, publicidade dirigida às crianças não combina com uma sociedade ética, ou seja, uma sociedade que tem princípios e valores ligados a um bom comportamento. Então, vamos lá. A restrição do direcionamento da publicidade ao público menor de 12 anos, olha, ela está se referindo àquela resolução do CONANDA, né, que restringiu, que proibiu propaganda direcionada a crianças menores de 12 anos. Olha o que ele diz. Deveria, na verdade, ter sido posta em prática na data da promulgação da Magna Carta de 1988. Está falando da Constituição de 1988, que a gente estudou em História, que são as leis que regem o nosso país atualmente. E de seu internacionalmente admirado artigo 227. A resolução 163 do CONANDA só nos faz lembrar disso.
Ou seja, essa resolução, essa obrigatoriedade de se dirigir, de não poder se dirigir a um público menor de 12 anos, devia ter sido posta em prática desde 1988. Olha só, a opinião do autor já está aqui, ó, no primeiro parágrafo, na introdução desse texto. Repare. Ocorre que as empresas que abusam da vulnerabilidade infantil e realizam cotidianamente publicidade às crianças optaram por ignorar a existência das leis, né, que é o mesmo que legislação protetiva, e continuam até os dias de hoje com a sua ilegal, injusta e antiética prática de persuasão e sedução das crianças para o consumo. Como se acima da lei estivessem, resolver engrossar o couro daqueles que não se constrangem moralmente e fazem com que as normas jurídicas no Brasil não peguem. Então, aquelas pessoas que fazem com que as leis não peguem, continuam cometendo, fazendo do mesmo jeito, embora tenha lei que proíba. Essa simples, mas fundamental mudança tornará a relação comercial entre anunciantes e consumidores mais justa, equilibrada e potencialmente mais rentável, pois a publicidade será finalmente feita para os devidos responsáveis e os verdadeiros detentores do poder de decisão e de compra de uma família, que são os pais, né? Os responsáveis. Muito bem. Qual é o assunto discutido no artigo? Exatamente aquele mesmo, ele está dizendo que aquela resolução do Conanda, né, ela veio apenas para lembrar de algo que já tem lá na nossa Constituição desde 1988, né? Porque as empresas de propaganda ficam abusando da vulnerabilidade das crianças e fingem que não tem lei e engrossam o couro daqueles que, né, fazem de conta que aquela lei não existe e continuam se direcionando às crianças. Qual é a opinião do autor sobre o assunto? Olha aqui a opinião dele, que deveria, na verdade, essa resolução deveria, na verdade, ter sido posta em prática em 1988, então desde a nossa Constituição, desde a promulgação da nossa Constituição. Não precisava dessa nova restrição, já tem isso na nossa Carta Magna. Aí ele pergunta aqui, que argumento ele usa para defender essa opinião aqui? Bom, ele diz que as empresas abusam da vulnerabilidade infantil, ele diz que as empresas ignoram a existência das leis, como se eles estivessem acima das leis, fazendo de conta que as leis, fazendo com que as leis não peguem, né? Com que elas não existem, fazendo de conta que elas não existam e não peguem, tá? Aí a última pergunta, o autor apresenta alguma solução para a questão? Bom, ele diz que essa simples e fundamental mudança vai tornar a relação comercial entre os anunciantes e os consumidores mais justa e que vai dar mais dinheiro, né? E a publicidade vai ser feita para os devidos responsáveis, porque afinal de contas, quem tem o dinheiro? Quem tem o poder de decisão na família? Os responsáveis, né? Muito bem. Esse aqui é mais um artigo de opinião, né? Você vai escrever um artigo de opinião sobre a publicidade dirigida ao público infantil. Nele, agora, você vai defender as suas ideias e você vai ter que sustentá-las com argumentos, como o Pedro Hartung fez, só que agora você vai fazer com as suas palavras, tá? Então, o que você vai escrever? Um artigo de opinião. Quem vai ler esse artigo de opinião? Muito bem, você vai mandar para sua professora e eu vou colocar os artigos de opinião
assim que eu já tiver corrigido, na biblioteca de classe. Então, todos os alunos da nossa classe. Como ele vai circular? Através da plataforma Unuí, ok? Então, quem vai ler? Professores e colegas. Como vai circular? Na biblioteca da plataforma Unuí. Tudo bem? Vamos continuar. Antes de começar a escrever, pense nessas questões e anote as suas primeiras ideias. Primeiro, o que você pensa? Qual é a sua opinião sobre a publicidade, as propagandas que são dirigidas para as crianças? O que você pensa a respeito dos anunciantes que querem convencer as crianças a consumir brinquedos constantemente ou alimentos pouco saudáveis? Então, principalmente agora, né, que nós estamos na época de chegando no Dia das Crianças, o que você pensa sobre esses anúncios que estão sendo feitos para as crianças? Esses anúncios que se dirigem às crianças? Você deve conhecer muito mais do que eu sobre esse assunto. E qual é a linguagem adequada ao artigo de opinião e ao público que vai lê-lo? Você acha que vai usar uma linguagem, já que o público que vai ler, a sua professora e os seus colegas, qual é a linguagem que você acha que vai ser adequada para um artigo de opinião? Claro, num artigo de opinião, a gente vai procurar usar uma linguagem um pouco mais formal, mas sem aquela preocupação também de que ela seja muito formal, porque quem vai ler sou eu e os seus colegas, né? Mas você vai tentar, sim, usar uma linguagem mais formal, tá bom? Muito bem. Seguindo. Faça um rascunho do seu texto na sua apostila. Lembre-se de criar um título que desperte o interesse e a curiosidade do leitor. Escrever um parágrafo inicial expressando a ideia principal que você vai defender. Então, lá na sua introdução, você já vai colocar no primeiro parágrafo a ideia que você vai defender, o seu ponto de vista. Em seguida, nos outros parágrafos, você vai apresentar os seus argumentos, você vai explicar por que você pensa assim. E, para terminar, você escreve um parágrafo com a conclusão do texto. Muito bem. Então, depois que você escrever um parágrafo com a conclusão do texto, você passa ele a limpo num documento Word, digita o seu texto para a professora conseguir ler, tá bom? E manda para mim em nova entrega, ok? Até mais. Obrigada.